Olá, senhores. Boa tarde. Os que me veem pela primeira vez, eu me identifico, eu sou o professor Vieira e este é um canal especializado em topografia, né? Mas, às vezes, assuntos da topografia tangenciam essa questão do terraplanismo, como a Terra pode ser considerada plana, né? Isso é objeto do nosso canal. Muitas vezes nós consideramos a Terra plana e às vezes a Terra esférica. E eu estou fazendo esse vídeo agora para dar a resposta a alguns comentários de terraplanistas de um vídeo que eu fiz no dia 20, no dia que começou o equinócio do outono, esperando o sol nascer, aqui na Barra da Tijuca. Eu então, antes do sol nascer, eu me posicionei voltado para o leste e fiz um vídeo em que mostrava que todo o horizonte onde eu estava, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, estava iluminado, o chão, os edifícios. E então levantei uma pergunta, fiz uma pergunta aos terraplanistas que eles então me explicassem que onde estaria o Sol, onde é que o Sol estava antes dele nascer, porque já estava tudo iluminado ali onde nós estávamos. E não recebi uma resposta satisfatória. A reação dos terraplanistas é sempre de negação e eles, quando não sabem responder uma questão, eles levantam outra. Ah, então me explica isso. E não me responderam. Porque na teoria dos terraplanistas, o Sol some, o Sol vira um ponto quando se põe, como se apagasse. Então ele também, quando nasce, deveria então acender uma luzinha lá, que seria o Sol acendendo, né? E antes de acender essa luzinha que iluminaria o horizonte, tinha que estar tudo escuro, e não estava, estava tudo claro. Então alguns terraplanistas no seu comentário deram muitas gargalhadas, me agradeceram por isso estar sendo muito engraçado e divertindo eles. Outros me pediam para explicar, então você explica por que acontecem as marés, por que isso e aquilo. Eles sempre remetem a situação para uma outra situação, uma outra questão e não põem em causa aquilo que está sendo discutido. Eles não têm explicação para aquilo. Nessa teoria deles da Terra plana, eles não explicam aquilo. Aí teve um que deu uma resposta. Ele falou, olha, e se isso acontece, tal como que fosse um navio, né? Fosse um navio que estivesse se afastando no mar, nós não estamos vendo um navio, mas ele está lá. Se nós colocarmos uma câmera potente, nós vamos ver um navio lá que a gente está olhando e não vê. Como quem diz, o sol estava lá, iluminando tudo, nós é que não o vemos. Ele não está abaixo do horizonte, ele está no horizonte, que a Terra plana é um horizonte, lá até chegar na Antártida, para eles. Então nós não vemos. Então eu fiz aqui um vídeo explicando para ele, vamos ver se ele consegue entender, acredito que sim, colocando aqui no quadro uma figura em que eu considero o Brasil numa extremidade e a África na outra extremidade. E vamos simular um navio andando. Então esse terraplanista, ele se imaginou em terra e olhando o mar, que o navio estaria lá no horizonte, no mar. Mas agora eu faço a seguinte proposta. Esse terraplanista vai embarcar num navio que vai sair do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, com essa super câmera dele, a câmera mais potente do mundo. Eu já tinha explicado aqui nesse vídeo que os raios de luz têm um certo raio de curvatura. E nós, por causa da refração atmosférica, nós podemos ver além do horizonte, que o raio luminoso ele se refrata e nós vamos ver abaixo do plano do horizonte, né?
Eu até defini o coeficiente de refração, né? O coeficiente de refração é o raio da Terra dividido pelo raio de luz. Então, se esse coeficiente de refração fosse 1, hipoteticamente 1, o raio de luz seria do tamanho do raio da Terra. Em outras palavras, a curvatura do raio luminoso seria igual à curvatura da Terra. E esse raio luminoso, então, ele acompanharia toda a Terra. Quer dizer que se fosse um caso desse ideal, que na natureza não acontece, porque as camadas atmosféricas são dinâmicas, os índices de refração variam a cada instante, então não é possível ficar aquelas camadas, por exemplo, desde a África até aqui o Brasil, as camadas todas bem comportadas e com o índice de refração de cada camada sem se alterar. Se isso fosse possível, um farol lá na África, um farol também hipotético, com a luz superpotente, que tivesse um alcance igual ao alcance que uma estrela tem. A estrela está muito afastada em relação aqui à Terra, está lá, poxa, anos e anos-luz afastadas da Terra, e nós vemos essa luz da estrela, porque a potência que esse sinal luminoso tem lá da luz é muito grande, então ela se propaga a uma distância enorme. Então, se eu pudesse ter um farol, está aqui o farol, lá na costa da África, com esse material, com essa potência, que pudesse ir milhares e milhares e milhares de quilômetros, e o coeficiente de refração ficasse ali perto de 1, ou praticamente 1, vamos dizer assim, esse raio luminoso que saía lá do farol, lá na África, ele ia ter uma curvatura praticamente igual à curvatura da Terra, e nós o veríamos aqui do Brasil, nós veríamos a costa africana, veríamos esse farol. Mas isso na prática não acontece, por causa das condições reais dos coeficientes de refração e de ter esse sinal lá no farol com a potência dessa. Os faróis têm uma potência limitada, têm um alcance limitado e servem para que os navios no mar possam avistá-lo e saber a que distância esses navios estão já da costa, sabendo o alcance geográfico. Já fiz um vídeo aqui mostrando isso, né? Então esse farol, na realidade, ele tem uma luz com uma potência limitada. Tá aqui, ele emite luz e ela está vindo aqui no mar, né? Representei aqui o Oceano Atlântico, o mar. Então esse nosso amigo terraplanista, ele está convidado, ele estaria convidado a fazer essa viagem com essa câmera dele super potente. Ele sairia do navio aqui no Brasil e toda noite ele lá no convés do navio, ele com essa câmera super potente, ele olhava na direção da África, lá ele sabendo o azimuth desse farol, ele olhava naquela direção, olhava lá no horizonte, supondo que o navio está indo nesse rumo em direção ao farol, e ele não veria nada, ele não veria a luz do farol lá do convés do navio. E noite após noite, ele poderia ficar lá no convés, olhar por aquela sua câmera superpotente, e o raio de luz saindo lá daquela câmera superpotente dele, iria e não encontraria a luz do farol, seguiria sempre. Até que, numa certa noite, num dado instante, ele estaria sempre ali de prontidão, ele num determinado ponto lá da viagem, ele ia ver a luz do farol, aquela luz do farol, boiar lá na água, lá no horizonte. Então a luz do farol está emitindo para todos os lados, e naquela distância que o navio está do farol, ele vê a luz do farol boiar aqui na água. Naquele instante. Na noite seguinte, ou depois, um tempo depois, o navio andando, ele no convés, olhando com essa câmera dele, ou agora já olhando a olho nu, provavelmente, né? Já poderia. Mas como ele olhou com a super câmera,
ele vai com a super câmera numa distância bem maior do que a visão a olho nu, ele vai reparar que a luz do farol, à medida que o navio se aproxima lá da África, aparece descolada do nível da água, já aparece mais elevada, e vai assim por diante, a luz do farol ficando assim mais elevada até ele chegar perto do farol. Então tá aí, pô, é isso que acontece. E eu faço então a pergunta, a mesma pergunta que eu fiz naquele vídeo em relação ao Sol. A pergunta é essa: onde é que o farol estava nessa parte da viagem que o navio está fazendo, nessa parte que ele saiu do Brasil e vai indo, antes de ver o farol boiar na água? Nessa parte aqui, eu pergunto a ele, onde é que o farol estava? Porque se a Terra fosse plana, ele com essa câmera super potente, ele aqui no Brasil, não é? Ele dali a pouco já ia ver a África, já ia ver o farol, né? Porque não tem curvatura a Terra, né? Na Terra plana, ele ia ver. Mas então aqui a Terra sendo curva, tendo curvatura, eu quero que explique na Terra plana, no caso assim, nessa teoria dele, como é que ele poderia explicar do farol não aparecer? Porque a câmera dele é super potente. É tão potente lá como a luz da estrela, né? Vou fazer uma brincadeira. Mas, então, responda-me, ó meu caro terraplanista, onde estava o farol antes do navio vê-lo boiar na água, ver a luz boiar na água? Isso é corriqueiro para capitão de longo curso, para pessoas que viajam assim nessas viagens transatlânticas, deles observarem isso. Responda-me. Eu creio que já estou respondendo, tá? Então, naquela pergunta do vídeo, do lado do Sol iluminar o chão, ele colocou essa questão, dizendo que o Sol tá lá, nós é que não estamos vendo. É a mesma coisa, o farol está lá, nós é que não estamos vendo. Explica aí, né? Bom, senhores, muito obrigado e até a vista, pessoal.